Olá, senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência para a apresentação do Boletim de Notícias Previdenciárias em 10 minutos. Hoje, sexta-feira, 13 de maio de 2022, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, trago as manchetes das notícias previdenciárias de hoje. Superior Tribunal de Justiça autoriza revisão de aposentadorias. Supremo Tribunal Federal concede licença maternidade para homem, de 180 dias a licença maternidade. E corte de 8 milhões de benefícios de pessoas em programas sociais. Bem, no dia de ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade em respeito aos princípios de direitos de isonomia entre os direitos dos homens e das mulheres e também da proteção integral da criança, conceder a um servidor público, pai solo, de crianças gêmeas, fruto de fertilização artificial e barriga de aluguel, o direito à licença maternidade de 180 dias. O benefício, reconhecido por unanimidade no STF, já havia sido concedido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Entretanto, o INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal e tivemos essa bela decisão. E assegura, como já dito, em respeito, não é, à criança, essa licença. Isso porque, se é um pai monoparental, é evidente que a criança precisa de alguém para cuidar dos seus primeiros meses de vida. Não tendo a mãe, o pai é que substituirá, ou seja, fará as vezes de pai e mãe. Por isso mesmo, essa decisão foi acolhida com muito prazer, não é? Por haver esse avanço do direito previdenciário, respeitando as crianças que são o futuro do nosso país. Bem, para manter o pagamento a 8 milhões de beneficiários de benefícios de programas sociais, como é o caso do BPC Loas, do Auxílio Brasil, as pessoas vão ter, não é? As famílias vão ter que fazer a atualização do CAD único. A família sem atualização do CAD único, que é o cadastro geral, que informa ao governo para que tenha base na concessão dos programas sociais, há famílias que desde 2016, 2017 não têm efetuado essa atualização e vão ter que agora fazê-la, porque senão o benefício poderá ser cortado. Devido à pandemia, é que está sendo oportunizado que essas pessoas façam a atualização dos seus cadastros, porque este cadastro deve ser efetuado, no mínimo, deve ser atualizado, no mínimo, de 2 em 2 anos. Mas, como eu já disse, em respeito à pandemia da Covid, é que esse prazo, então, foi alargado. Nós temos também decidido agora, pelo Superior Tribunal de Justiça, o tema 1070, que foi tratado em sede de repetitivo. E o STJ firmou a seguinte tese:
Vou ler literalmente a tese firmada pelo STJ. Após o advento da Lei 9.876, de 1999, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso de exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto remuneratório. Essa decisão possui eficácia vinculante, devendo ser seguida obrigatoriamente por todos os juízes. Essa é uma questão que já vem sendo discutida amplamente há muito tempo. Em 2019, a Lei 13.946 determinou que fossem somadas as contribuições concomitantes, ou seja, aquelas contribuições efetuadas ao mesmo tempo. Por exemplo, para quem tem 2 empregos ou 3 empregos, que acontece muito na área de saúde, ou para quem tem uma atividade como empregado e também tem uma atividade como microempreendedor individual ou outra atividade autônoma, e, sendo assim, tem mais de uma contribuição. E, anteriormente, essas contribuições não eram somadas, e sim, a segunda era considerada fracionariamente, o que reduziu a aposentadoria de muitos aposentados. Você que não teve a soma das suas contribuições, teve a sua aposentadoria reduzida. E agora, o STJ firmou o entendimento que essa revisão poderá ser efetuada, evidente, daquelas aposentadorias concedidas depois de 1999, mas aquelas que ainda não completaram 10 anos, porque há a chamada decadência para se fazer o requerimento de uma revisão do benefício previdenciário. Então, você que está recebendo aposentadoria há menos de 10 anos e que em algum tempo você contribuiu concomitantemente, ou seja, mais de uma contribuição ao mesmo tempo, poderá ser um dos beneficiados por essa decisão, que, em caso de repetitivo, ela segue o rito do Código de Processo Civil, ou seja, deverá ser respeitada por todos os juízes. Bem, essas foram as notícias desta sexta-feira, mas lembrando que o seu canal Rede Previdência lhe presenteará hoje com a participação do Dr. Ricardo Souza e da doutora Ana Isabel Jordão, respondendo inúmeras perguntas feitas por vigilantes. Foi efetuada uma live com grandes profissionais, como a doutora Adriana Bramante, o doutor Carlos Domingos, nosso conhecido Cacá, e o doutor Almir Reis, com a participação também do doutor Ricardo Souza e da doutora Ana Isabel Jordão, e foram tantas as perguntas que eles se comprometeram, então, respondê-las posteriormente. E hoje chegou, finalmente, o dia para essas perguntas serem respondidas. Agradeço a presença de todos e convido-os para assistir daqui a pouquinho, né, agora já de imediato, essas respostas e acompanhar a partir de segunda-feira, sempre às 18 horas, esses 10 minutos de notícias previdenciárias. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser.